Professor Wagner falar com você, tudo bem? E o nosso material, Projeto Mosaico Arte, livro do 7º ano. Então, hoje nós vamos abordar o capítulo 4. Já começamos um pouquinho em sala de aula. Hoje nós vamos detalhar um pouco mais. Mas antes de entrar um pouco mais no capítulo, vamos fazer um momento revisando. Olha aí, isso pode parecer um quadrado com um ponto preto no meio. E é um quadrado com um ponto preto no meio para simbolizar o ponto, o elemento ponto. Aquele que a gente começou a trabalhar nas últimas aulas para que vocês desenhassem só com o uso do recurso da técnica do ponto. Olha aí, algumas linhas, tá? São linhas, não são outra coisa não. Linhas que a gente vai daqui a pouco rever e descobrir novas linhas. O elemento forma círculo, outro elemento vai ser um quadrado, está um pouquinho esticado, mas é um quadrado, e o elemento triângulo, olha aí, esse nós não vimos em sala de aula, então o primeiro contato vai ser aqui nesta videoaula. E o elemento cores, então ponto, linha, formas, cores, nós estamos falando dos elementos da linguagem arte visual, que eu comecei a trabalhar com a dinâmica do cordão, usando a referência da pintura, do desenho para a pintura. Então, continuando a nossa revisão, pontos. Há diversas maneiras de se utilizar os pontos. Eles podem ser pontos grandes, pequenos, podem ser pontos dispersos ou pontos centrados, ou tudo junto e misturado, vai depender da intenção do artista. O ponto é a primeira letra do alfabeto da linguagem plástica e visual. Então, a gente já viu aí os pontos, mas o ponto grande, se ele for muito grande, ele vai passar a ser outro elemento. Quando passa o elemento visual um círculo maior, então ele deixa de ser ponto e vira forma circular. Então, entra no outro agrupamento. Sobre pontos, uma atividade que eu peguei na internet, está aí uma árvore onde sua copa foi toda preenchida com a técnica do ponto, ou pontilhismo. Muito legal, né? Agora vamos a obras um pouquinho mais densas. Olha aí, que coisa bonita. Fica até difícil acreditar que foi feito só com pontos. Uma que tem assim, um carinho grande por todo mundo, porque em sala de aula alguém tentou fazer esse peixinho também. E nem sabia, talvez nem soubesse que existia um peixinho feito em obra de arte só com pontilhismo. Muito legal. Então vamos lá. Tipos de linha, a gente trabalhou em sala linha reta, horizontal, vertical, diagonal, fizemos curva, espiral e um monte de linhas. Aqui a gente tem longa ou curta, estreita, larga, colorida ou não, aberta, fechada, e aí curva, reta, quebrada, como a gente já viu, e mista, Isso aí é novo para a gente, aqui mistura tudo. Então aqui é uma obra do Romero Brito, onde ele capricha no uso das linhas e das suas diversidades de existências, como a gente começou a ver. Seguindo adiante, o próximo elemento é o elemento forma. Então aqui nós temos quadrado, nós temos triângulo e nós temos círculo. Eu quis colocar com traços e pontos para destacar que elas têm diversas atuações, tá? Não apenas o desenho fechado. E temos também as cores. Então, quando eu junto tudo, eu tenho ainda as cores para ajudar a dinamizar, a embelezar a minha obra de arte. Então, falando de cores, as cores estão presentes na vida de diversas maneiras. Roupas, calçados, semáforos. Somos o tempo todo influenciados pelas cores. É só olhar como é que a capinha do teu celular é colorida, a roupa que você usa para sair. Então, devemos entender a sua formação. Existem as cores primárias, vermelha, amarela e azul, que são as primeiras que
Surgem as cores secundárias, aquelas formadas a partir das primárias, e são as laranja, verde e roxo. Quando eu juntar uma primária e uma terciária, uma secundária, eu vou ter uma terciária, que é o resultante justamente disso. Mas eu vou passar um vídeo em breve sobre essa mistura de cores. Tá? Voltando aqui às formas, só para a gente entender, a forma surge a partir do movimento das linhas. 4 linhas retas formam um quadrado. Então, a forma deriva da organização imaginária que damos ao conjunto de linhas. A gente pensa e vai construindo a partir de então. A mesma forma pode se apresentar diferente à nossa observação, de acordo com a referência de sua localização. Tá? Existem, como já foi dito, 3 formas básicas: círculo, quadrado, triângulo. E, quando mistura tudo, a gente tem diversas obras-primas. Agora nós vamos convidar você a observar com atenção, porque tudo isso está presente no que a gente vai encontrar no capítulo 4 do nosso livro. Já pegou o livro, capítulo 4? Pronto, acho que você já está com o livro em mãos, então já temos 2 obras aí, uma que estava no livro, à nossa direita, né, e outra que o tio procurou na internet e achou bacana a ideia da arte que ficou um bueiro. O nome dessas ações é intervenção urbana, intervenções urbanas. Tá? E o que é isso? É importante que a gente lembre que a arte está em todo canto. A gente tem arte no dia a dia, não só quando tem um show de um artista, de uma banda, uma apresentação teatral ou algo semelhante. A arte pode ser percebida em todo lugar, a toda hora. Na última década, assistimos a um fenômeno cultural que invade todas as grandes cidades do mundo, as intervenções urbanas. O que é isso? É um diálogo que não precisa do governo, não é o governo que organiza isso, né? Não são museus, não está nos museus, não está nas galerias, está na rua, na cidade. Então, é um diálogo que favorece a reflexão acerca de vários assuntos. Entre os assuntos, destacam-se problemas sociais, ambientais e políticos, mas sobre qualquer assunto, né, a arte se manifesta. E a intervenção urbana, né, quer democratizar, né, justamente esse acesso. Então, pode-se resumir a mensagem na frase: esta cidade é minha, esta cidade é nossa. Então, intervenção urbana pode ser dito, traduzido, conceituado como a arte de intervir na cidade. Na seção painel, vamos conhecer intervenções feitas por artistas em cidades do Brasil e do mundo. Tá? As imagens que você vai ver agora estão na página 84 e 85. Então, à esquerda, a gente tem uma pintura, uma rua, todos os muros pintados, e isso foi no Jardim Santo André. Essa, no outro lado, que apresenta, né, um rio cheio de sujeiras, e colocou-se aí bonecos, né, meio que praticando esporte, né, andando de caiaque entre a sujeira, foi no Rio Pinheiros. A de Santo André tem como liderança essa artista aí, a Mônica Nador. Tá? Enquanto que a atividade do Rio Pinheiros foi desenvolvida em intervenção urbana pelo Eduardo Sru. Tá? A Mônica Nador, no caso do Jardim Santo André, a imagem que nós mostramos é feita por um grupo onde ela faz parte, que é o JAMAC, Jardim Miriam Arte Clube. Tá? Faltou um azinho ali. Alguém digitei, não sei quem fui. E, no caso do Rio Pinheiros, da intervenção urbana do Eduardo, o nome da intervenção é Caiaques, tá? E o Rio Pinheiros fica entre 2 pontes, né, na cidade de Jardim e no Eusébio Matoso, na capital São Paulo. Tá? Então, continuando o nosso passeio pelas imagens que o livro apresenta, né, tá aí o plug macho e plug fêmea, que já estava apresentado lá no início, uma parte, né, e ao lado, né, uma imagem lá de um dos morros do Rio de Janeiro.
Então, essa primeira imagem está em Canadá, né, lá no Canadá, foi feita em grafite, e aqui no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, uma arte fotografia. Tá? Essa do Canadá, o Peter Gibson foi quem idealizou. Ele faz muita coisa nesse sentido em várias cidades do mundo. Assim também como o francês JR, que se auto-intitula um artista ativista, então um artivista. O Peter Gibson tem um codinome, Road Walsh, né? E a técnica que ele usou para fazer isso é o stencil. Vai ser atividade nossa futura. Tá? Então, o JR é fotógrafo e essa imagem pertence a uma série dele chamada Mulheres São Heroínas, de 2008. Tá? Continuando o nosso passeio pelo nosso livro, nós vamos encontrar ainda artes de várias linhas de pensamento. Na serigrafia, em Belo Horizonte, ou na performance, no Rio de Janeiro. Né? Esse da serigrafia é de um grupo chamado Polo, que na verdade é uma dupla, a Brígida Campbell e o Marcelo Tessanada. Eles fazem cartazes e, através desses cartazes, por exemplo, aqui eles estão fazendo uma campanha contra a demolição de prédios históricos. Tá? Então, essa série é por outras práticas e especialidades, 2010. Esse grupo que organizou essa imagem aí de performance está fazendo uma campanha contra a violência, contra a juventude, né? E o nome do grupo é JMV, Juventude Marcada para Viver. Tá? O livro apresenta ainda mais duas linhas de intervenção urbana. Tá? Uma aqui no Brasil ainda, né, que é uma projeção diretamente aí num prédio, e outra sobre o mobiliário urbano, a ocupação do espaço na cidade, feita lá em Quito, né, no ano de 2015. Então, esse grupo de São Paulo tem uma intervenção muito ligada à tecnologia, como se percebe. Né? Enquanto o grupo de Quito é muito para a questão do aproveitamento do que se tem por perto, do que se tem à mão. É uma transformação, é uma espécie de reciclagem. Então, o grupo de São Paulo chama-se Agrupamento Andar 7, e a imagem primeira é Mapping no Mapping, do projeto Minuto Mapping. Tá? Esse outro é um grupo, né, que trabalha em colaboração. Então, 3+1 Arquitetura, DZQ e colaboradores do projeto Frida, lá no Equador. Tá bom? Então, arte é para pensar. Ou não? Sim. Por exemplo, quem vai engomar sua roupa com esse ferro, eu acho que não vai querer engomar. Ou, se engomar, o resultado não vai ser o mais agradável para você. O nome dessa linha de raciocínio é arte conceitual. Já viram esse tipo de coisa por aí, em algum lugar? O que é a arte conceitual? Logo depois da Segunda Guerra, começou a surgir muito práticas, né, algumas práticas, e aí surgiu esse movimento. É um movimento artístico que compreende que a ideia por trás de uma obra é mais importante do que a aparência ou as ferramentas utilizadas para isso. Tá? Então, aí, o ferro de passar pode estar fazendo uma crítica, por exemplo, a gente ser muito engomadinho, né? Usar muitas roupas engomadas. Então, vamos lá. Aqui tem, agora, um artista brasileiro, que é o Paulo Bruschi. Tá? Paulo Bruschi, nascido em 1949. Paulo Roberto Barbosa Bruschi, o Bruschi, é um artista multimídia e poeta brasileiro conhecido por sua ampla participação no movimento da arte conceitual brasileira. Né? E aí a gente tem essa oportunidade. Vamos fazer assim. Tem lição de casa? Sim, senhor. Né? Vamos lá. Então a atividade é simples. Tá? Você vai abrir seu livrinho, vai procurar as páginas aqui indicadas e vai responder as perguntas, tá? Nessas páginas aí, 89, 90, 93 e 95, tá? Uma observação do tio importante é que as atividades das páginas 96 a 99 serão realizadas em sala de aula, porque são muito bacanas para ser feita à distância, tá bom? Então, uma outra coisinha, né, no livro, para a gente já ir se preparando,
um joinha para você. A próxima videoaula nós vamos estudar o capítulo 3, tá bom? Então, na página 60, que é o capítulo 3, tem perguntas motivadoras, façam a leitura prévia e vamos ter um próximo encontro. E hoje a aula terminou. Alguns, ufa, né? Então, por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau. A gente se vê.